Livro da Vida, de Santa Teresa de Jesus, capítulo 28. Volto agora ao nosso assunto. Passei alguns dias, embora não muitos, com essa visão em minha mente, que tanto bem me fazia, que permaneci constantemente em oração, esforçando-me ao mesmo tempo para que nada do que eu fizesse viesse a descontentar aquele que, como eu claramente percebia, era uma testemunha do que eu fazia. E, ainda que algumas vezes sentisse medo pelo muito que me diziam, durava pouco o temor, porque o Senhor me assistia. Estando um dia em oração, quis o Senhor mostrar-me nada mais do que suas mãos, com tão grandíssima formosura que não o poderia descrever. Causou-me isso grande temor, porque qualquer novidade me dá muito medo. No começo de qualquer dádiva sobrenatural que o Senhor me conceda. Poucos dias depois, contemplei também aquele divino rosto que me deixou completamente absorta. Não conseguia entender por que o Senhor se mostrava assim, pouco a pouco, visto que depois me havia de fazer o obséquio de permitir-me vê-lo por inteiro, até que pude compreender que ele levava-me conforme a minha fraqueza natural. Seja bendito para sempre, porque tanta glória junta uma criatura tão baixa e ruim não poderia suportar. Sabendo disso, o piedoso Senhor me ia preparando pouco a pouco. Vossa Reverência poderá supor que não seria necessário muito esforço para ver mãos e rosto tão belos. Tamanha é a beleza dos corpos glorificados, que a glória que trazem consigo arrebata quem vê coisa tão sobrenaturalmente formosa. E assim, dava-me tanto medo que ficava confusa e aflita, embora depois tivesse a certeza e a segurança que me faziam perder o medo. Num dia de São Paulo, estando eu na missa, representou-se diante de mim toda essa humildade sacratíssima, do modo como ela costuma ser retratada em pinturas, com tanta formosura e majestade, tal como descrevi em detalhes a Vossa Reverência, atendendo a seu insistente pedido. Custou-me muito ter de fazê-lo, porque é impossível dar uma tal descrição sem mortificar-se, por se sentir impotente para a tarefa. Mas já o disse o melhor que pude, de maneira que não há por que voltar a dizê-lo aqui. Só digo que, ainda que outra coisa não houvesse para deleitar a vista do céu, senão a grande formosura dos corpos glorificados, já seria isso grandíssima glória, especialmente ver a humanidade de Jesus Cristo, Senhor nosso, mesmo neste mundo, onde Sua Majestade se mostra conforme ao que pode suportar nossa miséria. Que será então no céu, onde goza totalmente de tal bem? Essa visão, ainda que imaginária, nunca a vi com os olhos do corpo, nem a nenhuma outra, senão com os olhos da alma. Os que o sabem melhor do que eu, dizem que a visão passada é mais perfeita do que esta, que por sua vez é muito mais perfeita do que a que se vê com os olhos corporais. Esta última, dizem, é a mais baixa de todas e onde o demônio pode provocar mais ilusões. Embora então eu não o pudesse entender. Porém,
Já que me concedia esta dádiva, eu desejava que ela fosse visível aos olhos corporais, para que meu confessor não me dissesse que era tudo ilusão de minha parte. E logo que passava a visão, em verdade, no mesmo momento em que desaparecia, acontecia-me também de pensar que fosse ilusão minha, e afligia-me de tê-la relatado ao confessor, julgando que podia tê-lo enganado. Aqui era outra ocasião para o meu tormento, e ia até ele para consultá-lo sobre o ocorrido. Perguntava-me ele, então, se a coisa se dera realmente naquele modo, ou se eu tinha querido enganar. Ao que lhe respondia que dizia a verdade, porque o meu parecer não mentia, nem teria dito uma coisa por outra, por nada nesse mundo. Isso o confessor sabia bem, e assim procurava tranquilizar-me, ao passo que eu me sentia tão incomodada de ir até ele com essas coisas, que não consigo imaginar como o demônio poderia ter posto em minha cabeça que eu pudesse estar inventando tudo, a fim de atormentar a mim mesma. Mas o Senhor apressou-se tanto em fazer-me esse favor e declarar essa verdade, que não tardei em ver-me livre da dúvida se era ilusão. Depois disso pude ver muito claramente a minha tolice, porque se estivesse muitos anos imaginando como figurar coisa tão bela, não poderia nem saberia, porque somente essa brancura é brilho que já excede em tudo que se pode imaginar aqui na terra. Não é um brilho que ofusca, mas uma brancura suave, um resplendor infuso que dá grandíssimo deleite à vista e não a cansa, assim como não a cansa a claridade que vê quando põe os olhos em tão divina beleza. É uma luz tão diferente da luz terrena. Em comparação com ela, a claridade do sol parece tão opaca que não se quereriam depois abrir os olhos. É como comparar a visão de uma água muito clara que corre sobre o cristal a refletir a luz do sol com a de uma água muito turva que debaixo de um céu nublado corre sobre a terra. Não que ela se apresente como o sol, nem que a luz seja como a do sol. Parece, enfim, luz natural, e esta outra, uma coisa artificial. É luz que não tem noite, mas que por ser sempre luz, nada turva. Enfim, é de tal modo que, por mais inteligente que seja uma pessoa, e ainda que dedique todos os dias da sua vida para isso, não conseguiria imaginar como ela é. E tal fulgor Deus põe diante de nós, tão subitamente que nem daria tempo de abrir os olhos. Se abri-los fosse preciso, mas não faz diferença estarem abertos ou fechados, pois se o Senhor quiser que o vejamos, assim será feito, ainda que não o queiramos. Contra isso não há distração que baste, nem resistência possível, nem qualquer empenho ou cuidado. Eu mesma tive muita experiência disso, como direi. O que agora eu gostaria de dizer é a maneira como mostra-se o Senhor nessas visões. Não digo que explicarei de que maneira se pode imprimir no sentido interior essa luz tão forte, nem no entendimento uma imagem tão clara que parece que ele verdadeiramente está ali. Não tenho como dizê-lo, porque isso é para gente letrada. Não quis o Senhor dar-me a entender como isso se dá. Eu sou tão ignorante e meu entendimento tão rude que, embora muitos me tenham tentado explicá-lo, jamais consegui entendê-lo. E isto precisa ser dito, mesmo que a vossa reverência pareça
que tenho o entendimento vivo. A verdade é que não tenho, porque em muitas coisas experimentei que ele não compreende mais do que aquilo que, como se diz, já lhe dão mastigado. Algumas vezes a pessoa com quem me confessava ficava espantada com minha ignorância e jamais me dei ao trabalho de entender, nem mesmo queira, como Deus fizera tal coisa ou como algo pudera acontecer, e tampouco o perguntava a qualquer pessoa, ainda que, como já disse, por muitos anos eu tenha mantido contato com pessoas letradas. Se uma coisa era pecado ou não, isso sim eu perguntava. Quanto ao resto, não me parecia necessário, bastando-me pensar que Deus fizera tudo. E via não haver razão para espantar-me, mas sim para louvá-lo, pois as coisas difíceis me causam devoção, e quanto mais difícil, maior a devoção. Direi, pois, o que vi por experiência, o modo como o Senhor o faz. Vossa Reverência saberá dizer melhor, e explicará tudo o que for obscuro e eu não souber dizer. Em algumas coisas, bem me parecia que era imagem, o que eu via, ao passo que em muitas outras, não, senão que era o próprio Cristo, considerando a claridade com que lhe aprouve mostrar-se a mim. Algumas vezes o que via era tão confuso que me parecia uma imagem, mas não com os desenhos daqui, por muito perfeitos que sejam, e muitos tenho visto bons. Seria loucura pensar que uma coisa tenha qualquer semelhança com a outra, pois a diferença aqui é o maior do que entre uma pessoa viva e o seu retrato. Este, por melhor que tenha sido feito, jamais pode ser tão natural quanto seu modelo, já que se vê que é uma coisa morta. Mas deixemos esse assunto, que parece que já está suficientemente explicado de acordo com a verdade. Não quis fazer uma comparação, pois estas jamais são muito exatas, mas apenas constatar uma verdade, a diferença entre essa imagem e os retratos pintados. É tão grande quanto aquela entre uma pessoa viva e seus traços pintados sobre a tela. Nem mais, nem menos. Com efeito, se o que se apresenta à alma é uma imagem, é imagem viva, não homem morto, senão Cristo vivo. E dá a entender que é homem e Deus, não como estava no sepulcro, mas como saiu dele, depois de ressuscitado. E às vezes vem com tão grande majestade que não há quem possa duvidar de que é o próprio Senhor, principalmente depois de comungar, pois bem sabemos que Ele está ali, porque nolo diz a fé, apresenta-se tão Senhor daquela pousada que a alma parece que se desmancha, vê-se consumir em Cristo. Ó Jesus meu, quem poderia explicar a majestade com que vos mostrais? Quão Senhor sois de todo o mundo, e dos céus, e de outros 1000 mundos, e de que incontáveis mundos e céus que vós criastes. E pela majestade com que vos revelais a alma, entende que ser Senhor de tudo não é nada para nós. Aqui se vê claramente, Jesus meu, como o poder de todos os demônios não é nada em comparação com o vosso, e como quem vos mantiver contente pode calcar sobre os pés todo o inferno. Aqui se vê a razão que tiveram os demônios de temer quando descestes ao limbo, e como dariam tudo por outros 1000 infernos mais abaixo, para onde pudessem fugir de tão grande majestade. E vejo que quereis dar a entender à alma
quão grande é o poder. Aqui se tem uma ideia do efeito que produzirá no dia do juízo a visão da majestade desse rei e o rigor de seu julgamento sobre os maus. Aqui a alma se torna verdadeiramente humilde pela visão de sua própria miséria, a qual não pode ignorar, e encontra a confusão e o verdadeiro arrependimento dos pecados, pois mesmo vendo que ele lhe tem amor, não sabe aonde se meter, e assim se desfaz por inteiro. Quando o Senhor quer mostrar à alma uma grande parte de sua grandeza e majestade, essa visão adquire uma força tão grande que considero impossível que qualquer pessoa a possa suportar, a não ser que o Senhor, de modo muito sobrenatural, queira ajudar a alma, pondo-a em arrebatamento e êxtase, no qual a alma é tomada por tão intenso deleite que perde a visão daquela divina presença. Será verdade que depois esquece? Tão impressa na alma fica aquela majestade e formosura que não há como esquecer essa visão, senão quando o Senhor quer que a alma padeça uma aridez e uma solidão tão grande que até de Deus ela parece se esquecer, como direi mais adiante. A alma se transforma em outra, fica num êxtase constante. Parece-me que um novo amor de Deus, um amor vivo, começa a operar dentro dela, num grau muito alto, pois embora a visão anterior, em que, como eu disse, Deus se revela sem apresentar sua imagem, seja de um tipo superior para que a visão perdure na memória, levando em conta a nossa fraqueza e para manter bem ocupado o pensamento. É de grande ajuda que tão divina presença fique representada e gravada na imaginação. De resto, essas duas maneiras de visão quase sempre ocorrem simultaneamente. A imagem permite que os olhos da alma vislumbre a essência, a formosura e a glória da Santíssima Humanidade, enquanto a visão interior nos faz entender como Deus é poderoso e que tudo pode, tudo ordena, tudo governa, tudo preenche com seu amor. Devemos ter em grande estima essa visão e sem nenhum perigo, a meu ver, porque o demônio não tem o poder de produzir tais efeitos. Parece-me que 3 ou 4 vezes quis ele me iludir, tentando impor-me uma falsa representação do Senhor. É capaz de assumir a forma da carne humana, mas não de falsificá-la, com a glória que resplandece no corpo de Deus, quando nosso Senhor mostra-se a nós. Seu propósito com esse artifício é destruir os efeitos de uma verdadeira visão, mas a alma resiste a elas e nesse processo fica conturbada, descontente, inquieta. Por fim, perde a devoção, a serenidade de antes e já não consegue mais ter oração. No começo, como disse, isso deu 3 ou 4 vezes. É tão imensa a diferença entre esse artifício e uma verdadeira visão, que, segundo creio, mesmo quem tiver experimentado apenas oração de quietude, poderá percebê-la facilmente pelos efeitos que foram descritos no capítulo em que tratei das falas. É coisa muito conhecida, e se uma alma não se quiser deixar enganar, não me parece que o demônio a enganará, desde que ela ande com humildade e simplicidade. Quem tiver tido verdadeira visão de Deus poderá percebê-lo, quase imediatamente. De nada adiantará que o demônio comece dando consolações e prazeres à alma, pois ela o afastará de si. Além disso, as consolações do demônio devem ser muito diferentes das de Deus.
Nelas não há nada de um amor puro e casto, de maneira que logo se pode identificar de onde elas vêm. Assim, na minha opinião, onde quer que uma alma estiver tido a experiência, não poderá o demônio causar dano, pois de todas as impossibilidades, a mais impossível é que essas visões sejam obras da imaginação. Não há mais remota possibilidade de que isso seja assim, porque só a formosura e a brancura de uma das mãos de Nosso Senhor já ultrapassam tudo o que poderíamos imaginar. E, além disso, como poderíamos nos representar num instante, coisa que jamais estiveram em nosso pensamento e que a imaginação mesmo, após longos esforços, nem sequer conseguiria conceber, por serem muito mais sublimes do que tudo o que poderíamos compreender na Terra. Isso é certamente impossível. Suponhamos, no entanto, que nós mesmos pudéssemos ser responsáveis por essa visão de Nosso Senhor. Nesse caso, além do fato de que nosso entendimento não seria capaz de produzir nenhum desses grandes efeitos que mencionei, ou nenhum efeito em absoluto, seria como uma pessoa que quisesse dormir e ficasse desperta por não lhe ter vindo sono. Como precisa repousar ou tem a mente cansada, faz de tudo para adormecer, e às vezes parece que algumas coisas consegue. Porém, se o sono não é verdadeiro, não a restaurará, nem lhe dará novo vigor à mente, mas a deixará ainda mais esgotada. Já quando a visão é verdadeira, não se pode elogiar o bastante a riqueza que nos proporciona. Até o corpo dá saúde, e este fica confortado. Esta razão, entre outras, eu apresentava quando me diziam como o faziam com frequência, que o demônio me enganava e que tudo não passava de obra da minha imaginação. Fazia comparações conforme podia, e o Senhor me ajudava a esclarecê-las, mas tudo adiantava pouco, porque como nesse lugar havia pessoas muito santas, em comparação com as quais eu era uma perdição, e Deus não as levava por esse caminho, logo ficava ela cheia de temor. Creio que a causa disso estava em meus pecados, pois as notícias de minhas vicissitudes circulavam pelo convento, de maneira que todos ouviam falar delas sem que eu lhes tivesse dito coisa alguma, a não ser ao meu confessor ou a quem ele me mandava. Certa vez respondi aos que faziam tais alegações: se vós me dissesseis que uma pessoa qual fosse muito conhecida e com quem eu tivesse acabado de falar não fosse ela mesma de modo algum, mas que eu estaria enganada, e estivessem certos disso, sem dúvida eu acreditaria mais em vós do que em meus próprios olhos. Porém, se essa pessoa deixasse comigo algumas joias, como penhor de seu grande amor por mim, de maneira que eu jamais tivera nenhuma, visse-me então rica e não poderia crer que isso fora uma ilusão, ainda que o quisesse. Eu poderia, inclusive, lhes mostrar estas joias, porque todos os que me conheciam sabiam perfeitamente que minha alma estava mudada. E assim eu dizia ao meu confessor, pois a diferença em todas as coisas era muito grande e não dissimulada, mas algo que todos podiam ver com muita clareza. Concluí dizendo que, como eu antes fosse tão ruim, não podia crer que o demônio, pretendendo com isso me enganar e levar ao inferno, usasse de meio tão contrário, como tirar-me os vícios e pôr em mim virtudes e fortaleza, porquanto via claramente que essas coisas me tornavam outra pessoa. Meu confessor, que, como já disse, era um padre bem santo da Companhia de Jesus, respondia isso mesmo.
segundo soube, era muito discreto e a humildade tão grande que me acarretou grandes tormentos, porque embora fosse uma oração de letrado, não confiava em si, já que o Senhor não o levava por esse caminho. Passou muitos grandes tormentos comigo e de muitas maneiras soube que lhe diziam que se acautelasse de mim e que não se deixasse enganar pelo demônio ao acreditar em alguma coisa do que eu lhe dizia. Para tentar convencê-lo, traziam-lhe exemplos de outras pessoas e tudo isso me afligia muito. E vendo alguma falta em mim, e viam muitas, logo eu tudo condenado, perguntava-me algumas coisas e eu lhes respondia sincera e despreocupadamente. Logo lhes parecia que os queria ensinar e que me considerava sábia. Tudo chegava aos ouvidos de meu confessor, porque certamente eles desejavam o meu aperfeiçoamento. E lá se punha ele a repreender-me. Durou isto bastante tempo, afligia por todos os lados, mas com as dádivas que ele concedia, o Senhor, eu tudo suportava. Digo isso para que se entenda o grande trabalho que é não achar quem tem experiência nesse caminho espiritual. Pois, se não me favorecera tanto o Senhor, não sei o que teria sido de mim. Muitas coisas havia para me tirar o juízo, e algumas vezes me via num estado em que não sabia o que fazer, a não ser erguer os olhos para o Senhor. Pois a oposição de boas pessoas a uma mulherzinha ruim, fraca e tímida como eu, embora possa parecer sem importância, quando assim descrita, foi uma das maiores provações que enfrentei na vida. E como dizer que sofri algumas extremamente severas. Praza ao Senhor que eu tenha aqui prestado um pequeno serviço à Sua Majestade, pois estou bastante certa de que aqueles que me condenavam e erguiam também o serviam e que tudo era para meu grande bem. E aqui termino o capítulo 28. No próximo capítulo 29, não percam, pois será relatado a transverberação de Santa Teresa. Transverberação é como um raio de sol que transpassa as árvores ou uma janela de vidro. É mais ou menos assim. Ela relata a transverberação, um dardo reluzente de ouro com fogo na ponta. Nesse sentido, só que foi no seu coração, feito por um querubim. Então não perca o próximo capítulo.